Fala, Ramers! Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, né? Tô um pouquinho sumida. Tô um pouquinho sumida, mas saiu o vlog. Deixei vlog no, assim, um pouquinho da minha rotina, da paura que eu tô passando, né? Pra conciliar tudo. Então, vai lá na playlist e procura lá, procura aí, procure algum lugar aí, se você quiser acompanhar também um pouquinho da minha rotina aí, nessa caminhada, né, de projeto novo aqui, o canal, a mentoria, o curso e todo esse mundo que para mim é muito novo, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu trouxe um pouquinho para falar com vocês sobre a lei da atração, só que sob uma ótica, juntando a ciência, né? E algumas evidências que eu levantei de acordo com o estudo, de acordo com a minha caminhada, né? E eu compartilhei, deixei, vocês vão ver conforme eu for passando pelos tópicos, e hoje você vai descobrir, fica comigo, já deixa seu like para mim, tá? Porque vou te contar o segredo do porquê que a lei da atração não funciona para você. Se você não consegue atrair as coisas que você deseja, se você não consegue prosperar, você vai descobrir hoje. Fica comigo até o fim do vídeo que você vai entender. Primeiro passo, para você atrair é como um imã. Então, você precisa entender o que é energia. Por quê? E não tem nada de misticismo, não tem nada aqui. Eu trago evidências de acordo com o que eu estudei da neurociência, da parte psicológica, da parte de física quântica e etc. Tá? Não tem nada de misticismo aqui. Primeira parte que você precisa entender que assim, o nosso corpo, não só o nosso corpo, como tudo que existe na natureza é feito de átomo, certo? Átomo é 1% da matéria do átomo, ou seja, vamos pensar assim que é uma bolinha. 1% dessa bolinha, que é o átomo, é o núcleo, certo? E 99% desse átomo é energia. E isso é ciência, gente. Ou seja, se 99% é energia e 1%, que é o núcleo, é a matéria, tudo é feito de energia, entendeu? Ó, sacou? 99% é energia. Porque são as moléculas em atividade. Então, assim, ó, tudo que existe no nosso campo visível, inclusive o nosso corpo, é formado por um conjunto de átomos. E como tal, que eu acabei de te dizer, né, só temos a capacidade de perceber 1% do que realmente existe. Por quê? Porque 1% é o que corresponde exatamente à matéria. Então, assim, você pensa que aqui tem um grande vazio entre a, a câmera ali, que eu tô falando com você nesse momento, e eu. Só que não. Aqui também tem ar, tem movimento, tem também energia. E 99% é invisível. Então, assim, não tem palavras para a gente descrever o nosso potencial em energia. E esse, então, é o primeiro ponto que você precisa entender, que nós somos energia em 99% da nossa composição, sacou? O segundo ponto é que, se nós somos energia, nós não temos só internamente energia. O nosso corpo forma ao nosso redor também um campo energético. É um campo que Killian ele conseguiu demonstrar. Vocês estão vendo em algum lugar aqui que estão colocando de novo a fotinho, né, dos pontos que a gente vai seguir, do campo da fotografia Killian. Então, assim, se você tira com a fotografia Killian uma foto da sua mão,
você vê que em volta dessa mão tem um campo energético. O campo ele não se restringe só à matéria, né? Como a energia ela está em movimento, ela não está condensada no seu corpo, ela está em volta do seu corpo também. Então, o que que acontece? Com esse segundo ponto que você precisa entender que você possui um campo energético em volta, não somente interno, ele está em volta de você, né? Ao seu redor. Você precisa entender que o ambiente e as coisas que estão no ambiente, eles podem ter, esse é o terceiro ponto, né? Interferência construtiva ou destrutiva. Pensa numa onda. Vamos supor que você jogue uma pedrinha no mar, num balde. A onda, ela vai fazer uma movimentação e vai formar a onda. Se você jogar duas pedras exatamente ao mesmo tempo, as ondas vão estar congruentes, vão estar com a mesma intensidade. Então, ao se encontrar, ela vai formar uma onda maior ainda. Por quê? Porque elas possuem a mesma frequência. Isso eu tô falando de uma onda no mar, certo? Pense para facilitar. Conforme o desenho já dá para ajudar também. Só que, se você encontra uma onda assim e a outra assim, ao se encontrarem, quando as frequências estão divergentes, elas se anulam. Então, isso é chamado de interferência destrutiva. É aí que o que vai acontecer? Eu já falei sobre a ambiência e agora a gente entra no quarto ponto, entendendo as interferências construtivas e as destrutivas que vão se anular. Você precisa entender que os ambientes que você frequenta e a frequência com que você está nestes ambientes, ela vai interferir no seu campo energético, entendeu? Ó, martelou, sacou? Aham, sei. Se você constantemente está em um ambiente que está em desordem, num ambiente caos, num ambiente que não traz tranquilidade, que não eleva o seu campo energético, o que vai acontecer com você? Vai cair a sua energia. Interferência destrutiva. E aí eu preciso que você entre no quinto ponto. O quinto ponto é um psicanalista estudou durante muitos anos as emoções. E as emoções, elas trazem fisicamente, né, sentimentos e elas ocasionam uma divergência fisiológica no nosso corpo. O que isso quer dizer, pelo amor de Deus? Quer dizer que quando você tem raiva, o que acontece com o seu corpo? Quando você fica com raiva, o coração dispara. Ai, tô coçando aqui. Peraí, já vou falar, porque eu preciso falar, eu falo com a mão. E aí, ai, coçando aqui, não consigo falar, porque a minha mão tá, tipo, presa. Então, quando você tá com raiva, o que acontece no seu corpo? O coração acelera, você fica quente, né? Esquenta. Esquenta o quê? Vai, pra onde que vai o seu sangue? Para os seus membros. Por quê? Porque vai fazer você partir para cima.
Então, a tendência é que saia do seu tronco e vai para as extremidades, né? Principalmente da parte superior, e a cabeça, né? Você lembra do Divertidamente? O bonequinho fazia, né? O da raiva. O que que acontece quando o medo? O medo também vai para as extremidades. Tem outros hormônios que entram em ação. E aí, o que que tem mais no medo? Com o medo, a gente também tem a tendência de esvaziar, esvaziar o corpo para fugir, né? Tem o luta e tem o fuga, mas muitas vezes o corpo, o que que acontece? Esvazia até os excrementos, né? Urina, por isso que se cagou de medo. Por quê? Porque é uma tendência você esvaziar o corpo, né? Ficar mais leve para fugir. Você tem uma ameaça ali. Então, o que que acontece? As emoções, conforme você fisiologicamente tem essa interferência, isso também influencia na energia, na parte energética do seu corpo. E aí, o psicanalista David Hawkins, ele passou muitos anos, não faz tanto tempo assim que ele faleceu, e ele fez a escala, durante muitos anos ele estudou e ele fez a escala das emoções, onde eu vou falar algumas das emoções para vocês entenderem a frequência energética dessas emoções e para você ver como elas são, de certa forma, negativas, elas são destrutivas. Ah, mas o que que isso tem a ver com a lei da atração? Aguenta aí que você vai entender. Eu vou linkar tudo isso e até o fim do vídeo você vai, a cabeça vai explodir o porquê você não consegue fazer a lei da atração chegar na sua vida. Você não, você vai entender o porquê que você não consegue isso. E a partir de hoje você vai começar a mentalizar e a focar nas suas emoções para você conseguir o que você deseja, o que você almeja. Então, coloca aqui na tela de novo. Me ajuda aqui. Não! Depois eu posso deixar disponível esse resumo para vocês, se vocês quiserem me peçam aqui embaixo nos comentários, ou lá no meu Instagram também, Dani Guesch, pode pedir lá no meu direct ou em algum comentário que eu mando para vocês esse resumo que vocês estão vendo aqui na tela. Combinado? Então, a escala de Hawkins, que é o nome dessa escala das emoções, ela começa em 20. O 20 é uma vibração de vergonha. A sensação, o nível dela é humilhação. Aí subindo um pouquinho, você tem 75. 75, isso vem culpa, apatia, desespero, tristeza, arrependimento. Aí a gente chega em 75, tristeza e arrependimento. Então, quando acontece alguma coisa que você fica naquele sentimento de tristeza, você fica, ou então que você fez alguma coisa, que você errou e você fica, ai, mas eu não devia ter feito aquilo, mas por que que eu fiz desse jeito e eu não fiz daquele jeito? Fisiologicamente e consequentemente, a sua energia vai estar numa frequência muito baixa. Inclusive, a humilhação, a vergonha, quando você tá com esse sentimento e você perpetua ele, você tá, olha, abaixo disso é morte. É o zero, onde a linha do batimento cardíaco, né? Ali você tá sua pulsação de energia. Você tá evidenciando que tem energia nesse corpo, que ele está vivo e que ele está em movimento, né? Não é que os pulsos elétricos quer dizer
a frequência da sua emoção, não é isso. Mas eu tô fazendo uma analogia para você compreender. Pensa naquela quando você tá. Você não, né? Quando você vê nos filmes, etc., ou algum parente já que ficou em algum aparelho que fica marcando o coração, né? Aqueles pulsos assim. O 20 seria extremamente baixo. A partir disso, se, se pudesse medir exatamente a frequência das emoções, abaixo da vergonha e da humilhação ia estar, sabe? Quando faz aquele pi. Porque, sabe, é o pior do sentimento para você ruminar. Então, voltando lá para o 75 que a gente estava falando de tristeza. Subiu mais um pouquinho sem medo, ansiedade. Pessoa que vive constantemente ansiosa, ela tá com uma frequência ali no 100. Aonde que começa a ficar mais ou menos? Desejo e súplica, 125. Raiva, 150 e ódio. Por quê? Porque raiva e ódio é movimento. Quanto mais paralisado, quanto mais estático, porque assim, não existe parado. Se você chega num momento da sua vida que você fala assim, ai, tá bom, eu cresci o suficiente, agora eu realizei todos os meus sonhos, eu tô satisfeito, não preciso de mais nada. Sinto lhe dizer, quem não vai para frente, a vida leva para trás. Não existe nada que está parado. Como acabei de falar, nós somos energia, energia é movimento, tudo precisa estar em movimento. Então, sim, raiva é melhor do que vergonha e do que culpa, porque culpa, vergonha e medo paralisam muito mais do que a raiva. Raiva muitas vezes é propulsora de atitude. Então, a partir daí, depois vem orgulho. Muitas vezes é movimento também. Não é o melhor movimento, né? E aí a gente começa a ficar melhorzinho, que é coragem e afirmação, que você já começa a vibrar em 200. Aí a partir daí vem neutralidade, é como se fosse aquele sentido de, ai, tá tudo bem. Aí depois você passa para 310, disposição e otimismo. Aí depois vem aceitação e perdão. Aí subindo mais, razão e compreensão. Aí vem em 500, amor e reverência. Aí acima do amor vem o estado de serenidade e alegria. Depois vem paz e felicidade. E a maior vibração de 700 a 1000 é uma sensação indescritível de iluminação. Então, você já começa a ter uma ideia de uma pessoa que está constantemente querendo e querendo atrair coisas boas e positivas para a vida dela, vibrando numa frequência negativa. Vibrando no sentido de ruminando emoções. Acontece alguma coisa com ela, ela fica, ai, mas isso, e só reclama, e só olha o ponto negativo. Não é que não é para você deixar de sentir, você não vai deixar de sentir, tá? Você não vai passar e falar assim, não, agora eu nunca mais vou ter medo, nunca mais vou ter vergonha, vou. Não é isso. As emoções, elas são naturais e você vai sentir. O problema é quando alguma dessas emoções te mantém por muito tempo aprisionado nessa frequência e que você também não faz nada para sair dela. Entendeu? Pescou? Martelou? Por isso que assim, nós precisamos estar conscientes do nosso
das nossas emoções, do nosso estado presente. Fiquei com raiva? Tudo bem, estou com raiva, mas eu não quero estar nessa frequência. Eu quero voltar para uma frequência alta, uma frequência positiva, uma frequência que agregue, uma frequência de paz, uma frequência de amor, de alegria, de serenidade, uma frequência lá em cima. Frequências alta é abundância. Quando você está numa frequência baixa, uma frequência de escassez. O que é abundância? É você ter de sobra. E aí você quer atrair dinheiro, viagem, você quer atrair tranquilidade no sentido de, poxa, a, a minha conta tá cheia, né? Tô tranquila. Mas como que você quer atingir isso estando sempre com o sentimento e com o pensamento? Nossa, ai, eu vou fazer isso. Não posso fazer porque ai, vai que dá errado. Ai, mas e se falarem alguma coisa de mim? E ai, eu vou ficar com vergonha e eu tenho medo e eu vou travar e eu sou feia. Você tá o tempo inteiro se julgando, se rebaixando, e aí você fala: não, mas nossa, eu mentalizo e eu peço, e como que você vai atrair coisa boa? Como que você vai atrair prosperidade? E eu fazia tudo isso, gente, sem saber. Vocês vão, parece mentira, mas assim, a partir do momento que eu comecei a me dedicar no meu apartamento, né, na minha outra casa, fazer com cuidado, com carinho, e eu estava feliz cada vez que eu entrava dentro daquele ambiente, e eu ficava grata, e eu falava, nossa, que gostoso estar aqui. Começaram a ir na minha casa mais vezes. E cada vez que eu fazia mais isso, porque assim, eu antes eu pensava assim, ah, não vou cuidar daqui porque a gente vai trocar mais cedo ou mais tarde, então assim, não vou ficar perdendo meu tempo. Tava paralisada, só que antes eu nem sabia, eu não tinha essa consciência que eu tenho. Aí depois que eu vim saber o porquê, porque eu ficava vibrando como? Ai, medo, insegurança, escassez, porque eu falava, nossa, eu vou gastar dinheiro com esse apartamento, mas aí depois eu vendo e aí eu reformei, eu gastei dinheiro. Mas não pode, gente. Você precisa soltar. Faz. Se dedique, vive o momento, se dedique para sua casa hoje. Organize, tenha o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode. Não que você vai fazer para vender, mas assim, se quiser vender ou se não, faça também. Porque o que você vai estar atraindo? Você vai estar atraindo prosperidade. Você vai estar atraindo abundância, porque você vai estar num estado de amor. Quando eu comecei a cuidar e amar o meu cantinho, surgiu uma oportunidade de, né, apareceu uma pessoa que queria comprar. E no meio disso, né, eu nunca imaginava que eu ia ter um apartamento maior e tal. E eu sempre quis ter um lavabo. Eu achava assim, eu achava, ai, tô um nojo, tem um lavabo, gente. E já riram da minha cara de ficar, que eu ficava olhando foto, e eu gosto de decoração, então eu via vídeos, e eu continuo vendo, de cada vez prosperar mais. Olhe, mas eu falava, nossa, que lindo. Nossa, um dia eu vou ter um desse também. Mas mal sabia eu que eu estava fazendo ali, sem querer, eu estava atraindo aquilo para minha vida. Porque eu agradecia, eu sem pensar, eu achava que aquilo era para mim. E eu ficava feliz, mesmo que não fosse meu. Eu ficava feliz pela aquisição do outro. E sem saber, hoje eu sei o porquê que eu consegui, tudo para mim começou a se encaixar e fazer mais sentido ainda. Mas não é no momento que eu quero, muitas vezes não é de imediato,
mas as coisas começam a acontecer. E aí você mentaliza e você vai numa confiança. Para quem é religioso é aquele crer, sabe? Então, para mim, tudo começou a fazer sentido. Inclusive, é, hoje, eu sou muito mais espiritualizada e eu, assim, por quê? Porque, gente, é o sentir, é sobre o sentir. Quando você começa a sentir e você vê que o seu corpo, sabe, internamente você começa a sentir aquilo e é uma paz, é uma tranquilidade. E cada vez mais você vai vendo coisas positivas e você vai compartilhando e as coisas vão acontecendo. Não é tudo no meu momento. Às vezes não é hoje, mas eu vejo que passa um tempo. E sabe quando depois da tempestade tudo faz sentido, vem a bonança e você entende por que não era o momento? Muitas vezes eu acho que eu tô preparada, mas falta alguma coisa? Falta. Então, mas eu não deixo de confiar. Eu me abalo no próximo minuto, eu falo, não, tem uma razão para isso, porque eu sei, já aconteceu. E eu não deixo minha frequência baixar. Por quê? Porque é o que eu vou atrair. Eu atraio cada dia mais. Podem achar que é pouco, mas assim, vídeos meus que eu subi faz pouco tempo aí já tá com 100, cento e poucas visualizações, se eu nem tenho isso no canal, sabe? Então, gente, e se fizer sentido pra você, se te ajudou, compartilha. Seja oceano, não seja represa. Não guarde pra você só essa informação. Compartilhe que quanto mais você liberar, quanto mais você mandar, mais vai voltar para você. Quanto mais você permitir ir, você fala: "Nossa, eu entendi, fez sentido para mim. Agora vai". Eu agradeço e retribuo já. Então eu já mando, marca alguém que precisa entender. Uma pessoa que vive reclamando, que foca no negativo, que está com uma frequência baixa, ela não vai conseguir prosperar na vida. Tudo isso, passo a passo, eu falo dentro do meu curso. Mas a gente primeiro precisa mudar a mentalidade. Tudo começa na nossa mentalidade. As mulheres querem ter confiança, querem ter cargo, querem ter isso, querem se sentir bem, mas tudo começa na mentalidade. Por quê? Porque o mental vira no emocional, vira no fisiológico, que impacta no seu comportamento e aí transborda para sua vida. Então, esse sexto passo é a sua frequência que você precisa manter alta. Semelhante atrai semelhante. Os opostos não se atraem. Você vibra escassez e quer atrair expansão. Você quer atrair abundância. Mas você vibra escassez, vibra reclamação, vibra medo e fala palavra ruim e fala negatividade e tá lá todo dia. Ai, não faço direito, não sou boa, a vida é ruim, a vida é. E você quer abundância, criatura? Pelo amor de Deus, muda essa cabeça. Clica aí, começa a me seguir agora. Se inscreve no canal para mudar essa cabeça de bagre aí. Pelo amor de Deus, mudar essa frequência, criar ambiente. Vamos criar uma egrégora aqui de mulher próspera. Eu fico até com raiva. Me dá um siricutico. Mulher tudo paralisada.
pra fazer vídeo, mas eu tô vindo, gente. Eu tô no meu processo e assim, eu, eu tropeço também. Não sou iluminado, só alecrim dourado, não. Aqui nesse canal você não vai ver nenhum alecrim dourado, não. Mas você vai ver realidade. E quanto mais você se sentir para baixo, negativo, não vai conseguir sair desse lugar. Bota essa frequência para cima. Levanta essa cabeça. E eu brigo mesmo. Doida. Então, você levando a sua frequência, que é o sexto ponto, o que que você vai precisar fazer? Focar. Focar nos seus sonhos. Tudo que você foca aumenta. Eu vou te falar como. Você já pensou em algum momento da vida trocar de carro, por exemplo? Ou então alguém falou para você sobre alguma coisa que tá na moda, um prato diferente ou alguma coisa assim? Até o algoritmo usa isso. Você clicou lá procurando, começa a aparecer para você. Por quê? Porque tudo que você foca aumenta. Quando você está super dedicada, por isso que você precisa ter equilíbrio na vida. Para você não viver em cabo de guerra. Porque quando você puxar para um lado, uma outra parte vai desandar. Não é que isso não vai acontecer. Há pouco tempo eu estava fazendo um lançamento, estou no meu processo, estou sozinha. Assim, eu tenho a ESC, eu tenho a MBS, o Evian e a Conceição, eles são muito parceiros, estão me ajudando com a parte de edição dos vídeos aqui, dos Nutellas para o Insta, né, com a parte do tráfego, mas no geral, gente, fazer um lançamento de uma pessoa que eu não tenho habilidade, vou falar isso em um outro vídeo, que é a habilidade com o tanto que você quer evoluir. Então, se você não tem uma escala de habilidade alta naquilo que você quer, você trava. Eu vou trazer isso aqui para o canal, que é muito importante. A gente compreender isso para a gente buscar nos habilitar de acordo com o que você quer. Mas para quê? Para fazer o que você sonha, o que você deseja. Quando falaram para você sobre, tal carro, você começa a ver ele toda hora na rua. Quando você fica grávida, você começa a notar as mulheres, elas surgiram, pipocaram ali de uma realidade alternativa? Não! É porque você não estava focada nisso. Você não reparava nisso, né? Quando você começa a focar, você fala, nossa, o que é? Ele estava na água? Você já ouviu essa brincadeira, né? Tipo, nossa, por quê? Porque você começou a notar aquilo. Tudo que você foca aumenta. Então, se você está com a sua frequência ativa, né? Na movimentação, na positividade. Positividade no sentido de estar alta, gente. Porque todas as emoções são positivas. É importante sentir medo. Senão você fazia um monte de cagada aí na vida, né? É importante sentir medo, sentir raiva. O problema é ficar constantemente nessa posição de medo, de angústia, de vergonha e paralisada na vida. Tudo que paralisa, sua vida não vai para frente, sua vida não prospera, sua vida não tem abundância. Quando você estiver mantendo a sua escala alta, mantendo ambientes que possuam uma, uma interferência construtiva no seu campo, e não só energeticamente, de conhecimento. Eu quero ter network, fazer contatos de trabalho diferente, né, para eu ter oportunidades. Só que você vive aonde?
Você sai do trabalho, que são as mesmas pessoas, no máximo vai no happy hour com as mesmas pessoas. Você faz um curso, você está numa sala de aula, você está numa comunidade de pessoas que estão procurando evoluir, você procurou um mentor que já passou pelo processo que você passou. Você foi num curso, você foi numa vivência, numa experiência. Tem o café. O café vai ter um dia 24/9 para quem é aqui de São Paulo. Me procura se vocês quiserem vir também. Estejam em ambientes que as pessoas vão trazer o quê? Construção para sua vida. Vão colaborar. Para quê? Para crescer, para trazer vivências diferentes. Vivências construtivas, não destrutivas. E eu acho que eu já falei muito por hoje. Então a gente vai passar. Entendeu que energia? Eu entendi o que é o meu campo energético. Eu entendi da interferência que o ambiente e que as coisas, a ordem e o caos causam no meu campo energético. Eu entendi que o ambiente, né, as coisas e aonde eu frequento com maior frequência aquilo que falam, gente, não é aleatório que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quem você segue nas redes sociais? Pessoas que só trazem você só se compara com elas e fica triste, fica negativa, ou pessoas que só falam de problema ou te trazem solução. Não é que não é para você compreender e procurar os 5 causas da ansiedade. Você pode até ver, mas se você ficar focando nisso, você vai ficar cada vez mais ansiosa. E eu não quero trazer esse tipo de vídeo. Sabe? Não tem problema que eles estouram e é bomba, né? De tantas views. Tudo bem. Só que eu não vou trazer para você ficar mais negativa. Eu quero empoderar, eu quero confiança. Eu quero que você mude sua mentalidade para crescer, para ser abundante, próspera. Então, depois que você entendeu que é importante você estar em ambientes, você entendeu quais são as emoções, a escala das emoções. E quais emoções evitar, transmutar o seu sentimento. Aí você entendeu a frequência, né? Manter a frequência e focar. Focar nos seus objetivos. Visualize que você já conseguiu, mas precisa visualizar estando com o sentimento de amor, de conquista, um sentimento elevado. Não adianta você mentalizar e querer e pedir e suplicar o que for paralisada. Você só vai atrair mais escassez. Então, mentaliza, foca, acredita, confia que você também consegue. Se fez sentido para você, se te ajudou esse vídeo de alguma forma, eu agradeço por você ter ficado até aqui, esse momento comigo. Eu agradeço a sua atenção, que é a coisa mais importante que você tem, o seu tempo e sua atenção. Muito obrigada. E se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, não seja represa, seja oceano, seja rio e deságue na vida de alguém. Compartilhe. Porque se eu mudar uma pessoa, eu já estou feliz. E você também pode mudar a vida de alguém compartilhando. Até a próxima. Um beijo e tchau. Ha!